Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. A fé não tem nada a ver com sentimento. Pare de ser uma pessoa sensível, que qualquer coisa se magoa, que qualquer coisa se aborrece. A vida é dura, a vida é difícil, e se você for mole, se você for sentimental, você está perdido nesse mundo. A vida é cruel, a vida é uma guerra, e Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida algo firme, chamado a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É espiritual, porque você não vê. A fé é algo divino, porque você está tendo uma certeza sem ver nada. Você não vê, mas você tem certeza. E é uma coisa tão poderosa que ninguém consegue tirar de dentro de você. É uma coisa tão forte que se todo mundo disser que não vai dar certo e sua fé falar que vai dar certo, você enfrenta com condições ou sem condições e você vence. Mas se todo mundo falar que vai dar certo e você não tem essa certeza dentro de você, você fica inseguro. Quando você é uma pessoa de fé, você tem certeza que Deus vai te honrar. Pode não ter te honrado ainda, pode não ter acontecido ainda o que você quer, mas você tem certeza que é uma questão de tempo para você poder falar: Deus me honrou, Deus abençoou, Deus me ajudou. Na fé, você consegue conquistar coisas sem recursos, fora da sua condição. A fé parece uma loucura, sabia disso? Porque é algo que não está dentro dos outros, está dentro de você. Se você casou com uma pessoa de fé, se você convive com pessoas de fé, elas entendem. Mas se você não casou com a pessoa de fé, não convive com pessoas de fé, é difícil, porque elas não vão entender. É algo muito forte que Deus coloca dentro de você. A fé faz você crer em coisas que você não tem condições. Ela te dá uma intuição, ela te dá uma certeza que você parte para cima de problemas sem condições e você vence. Ela te dá condições de falar. Você fala para os problemas que estavam te amedrontando, te ameaçando, tirando o seu sono. Você fala para os seus problemas: meu Deus é maior. Quando sua fé é despertada, quando sua fé está apoiada na palavra de Deus, não no homem, não numa igreja, mas quando ela está apoiada na palavra de Deus, você tem certeza. Você fala para a sua ansiedade: vai dar certo. Você fala para o seu medo: Deus é comigo. Você fala para a sua dúvida que Deus não falha. Quando você é uma pessoa que está apoiada na fé, então você não é uma pessoa sensível demais, fraca demais, emotiva demais. Você toma baques, você se decepciona, você passa por muitas lutas, mas você permanece de fé e ninguém tira a certeza de dentro de você. Fé, ela não é de todos, mas quem é de Deus é assim, é seguro, é convicto.
não é uma coisa mole, não é uma coisa que fica oscilando, é uma coisa muito firme dentro de você. Você tem que até se controlar. Pessoa de fé deve ter amigos de fé, deve andar com pessoas de fé. Uma pessoa de fé tem que casar com quem é de fé. É bom ser casado com uma pessoa de fé, porque um ajuda o outro, um dá força para o outro. Você tem algum amigo de fé? Alguma amiga de fé? Se você tem, da boca dessa pessoa só sai coisa boa para você. Agora tem gente que você tem que ter muita fé para conviver com ela. Você tem que ter muita fé para ser surdo para as palavras que elas falam. Você tem que ter muita fé para ficar perdoando o tempo inteiro. Os discípulos, quando perguntaram ao Senhor Jesus quantas vezes deveriam perdoar, eles até sugeriram 7. E Jesus disse o quê? 70 vezes 7. E eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque tem gente, para conviver com ela, você tem que aumentar a sua fé. Deus tem que aumentar a sua fé, porque é guerra, é negativa, é fraca, é duvidosa, é medrosa, é incrédula. Se você ler o livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 5 e 6, coloca aí por favor, deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus, mas leia comigo. Leia comigo. E não podia fazer ali nenhuma obra, o quê? Somente curou alguns poucos enfermos, fazendo o quê? Impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado com o quê? Da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Volta os 5 por favor. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Olha para mim por favor. Jesus em Nazaré não fazia coisas maravilhosas, não porque ele não podia, mas por causa da incredulidade das pessoas. Tem gente que é incrédula, ela não crê, ela está aqui, mas não crê, ela não ora com fé. A fé é uma coisa tão forte. Lê o versículo 2 de Hebreus 11:2. Lê aí. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Olha para mim por favor, aprenda isso. A fé, ela move as coisas do lugar. A fé tira coisas da sua vida e traz coisas para a sua vida. A fé remove montanhas, problemas. A fé mexe no que está parado. A fé enche o que está vazio. Uma oração de fé já mudou muita coisa. Eu já peguei testemunho aqui de pessoas que disseram assim: bispo, veio um cliente tão grande e ele disse: eu nem ia comprar com você, mas eu achei vocês, mudou tudo, eu estou comprando com você. É Deus dizendo para a pessoa: eu ouvi a sua oração. Quando você vê coisas acontecendo, se encaixando assim, sobrenatural, é Deus respondendo você, dizendo: eu ouvi a sua oração. A fé, o Senhor Jesus diz que você pode dizer aos montes para eles saírem do lugar, que eles saem do lugar. A fé move as coisas. A fé move a sua causa na justiça, que não foi julgada ainda. A fé move pessoas que te devem, para que pensem em você, lembrem de você, seja abençoada por causa de você, só para te pagar. Perca o sono pensando em você. A fé tem esse poder. Você pode orar por orar, mas você pode orar com fé, porque quando você ora com fé, as coisas que estão paradas começam a se mexer. Eles alcançaram testemunhos, os antigos, por causa da fé. E nós podemos alcançar testemunhos, coisas grandes, por meio da fé. Olha o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha para mim, sem fé não vai. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para dizer para você: não vai ser fácil, mas vai na fé que vai dar certo. Escute por favor,
Agora escute, Deus te trouxe aqui para dizer para você: continue na fé. Você pode não ver hoje, você pode não ver amanhã, mas você sabe que uma hora você vai abrir a boca e falar: Deus honrou, porque eu não perdi minha fé. A fé pode tudo que Deus pode. A fé é Deus dentro de nós. Quando eu vejo as pessoas chegarem aqui cheias de problemas, eu digo: obedeça a palavra de Deus, porque fé é obedecer. Você obedece porque você tem certeza. Josué tinha um exército, ele não foi atacar Jericó com a força do exército dele, mas foi com a direção de Deus. Deus falou: dê 13 voltas. Primeiro dia uma, depois mais uma, depois mais uma, até completar as 13 voltas. No último dia foram mais voltas. Ele disse: agora dá o grito, e a muralha caiu. Quando você tem uma fé de obedecer a palavra de Deus, de fazer o que Deus manda você fazer, então sua vida muda. Se Deus mandou, não tenha medo. Deus manda você fazer coisas pela fé que você não tem recursos, mas depois você vê os recursos entrarem e você consegue concretizar. Deus manda você assumir responsabilidades, coisa que ninguém acredita que você vai dar conta, coisa que você nunca mexeu com aquilo, e a fé te capacita e você dá conta. E quem não acreditava em você, vê você dando conta, porque a fé faz isso. Amém? A fé é um poder. Há o poder da fé. A fé é um poder. Não importa a sua cor, não importa seu tamanho, não importa a sua condição, fé. A mulher disse: bispo, eu dei testemunho, eu estou dando testemunho, eu me levantei, mas eu estava numa situação tão difícil, sem crédito, nome sujo, sem dinheiro, e eu comprei coisas que eu não comprei nem quando eu tinha crédito. Deus abriu a porta, eu fui comprar, falei: meu Deus, como é que eu vou passar sem crédito? Passou. Porque quando você é de fé, você sabe que com crédito ou sem crédito, com dinheiro ou sem dinheiro, com ajuda de A ou sem ajuda de A, você sabe que Deus vai te ajudar. Você não sabe quanto tempo vai demorar a sua luta, porque Deus não fala. Você vê na Bíblia, em Apocalipse 2:10, Deus dizendo: olha, vai durar 10 dias essa tribulação, hein? Essa prisão vai durar 10 dias. Mas você não vê Deus falando sempre quanto tempo vai durar a luta de cada um. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua luta. Nesse caso, Deus especificou que a luta que eles iriam enfrentar, e iriam ser presos, iam durar 10 dias. Mas você não vê Deus falando para os outros a quantidade de dias, de tempo que eles vão enfrentar as lutas. Você não sabe quanto tempo vai demorar a sua luta, mas se você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus vai te ajudar nessa luta e que você vai vencer. Você sabe que o que você não venceu ainda, Deus vai te ajudar a vencer. O que não mudou ainda, Deus vai te ajudar a mudar. Você tem essa certeza e ninguém tira de dentro de você. Quando você lê, eu não consigo, eu fico agitado quando eu leio Hebreus 11. Eu não consigo ler isso aqui e ficar mole, e ficar fraco. Quando você para ver aqui, você vai vendo versículo 4, você vê só a parte A: pela fé Abel. Quando você vai para o versículo 5, pela fé Enoque. Quando você vai para o versículo 7, pela fé Noé. Quando você vai para o versículo 8, pela fé Abraão. Você só vai vendo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, várias vezes pela fé. Você sabe como é que você vai vencer? Não fala mais alto. Pela fé. Tem momentos na nossa vida que a gente recorre a tudo e a todos e não consegue resolver certos problemas, porque é o momento da fé. Eu já enfrentei momentos assim. Você leva a maior confiança numa pessoa, num profissional, vai resolver, não resolve. Você gasta dinheiro, não resolve. Você tenta de um lado, tenta de outro, não resolve. Sabe por quê? Esse é o momento da fé. É o momento que Deus quer se manifestar na sua vida. É o momento que você vai ter que agir. Você vai ter que provar que você crê. Fé não é o que você fala, é o que você faz. Fé sem obras é morta. Mas quando você é uma pessoa de fé, você não fala que tem fé, você mostra que você tem fé. As suas atitudes é com fé.
Você está abrindo a loja sem dinheiro, sem mercadoria. Você está indo para a luta sem condição nenhuma. Você está enfrentando tudo. O diabo quer botar medo e a fé está te dando coragem. O diabo quer te diminuir, mas a fé está te agigantando. E você está falando com os problemas. Você parece que ficou louco. Mas é a sua certeza, Deus colocou aqui dentro. Noé, Deus colocou dentro dele, inspirou ele. Ele foi divinamente inspirado. Vê se alguém tirou de dentro dele. Quando é fé, ninguém tira. Você consegue ver as coisas antes de acontecer. Incrível. Você vê, você já vê onde você vai morar. Você já vê onde é que seu filho vai estudar. Você já vê as coisas antes de acontecer. É algo abstrato ainda. É algo que você não viu materializar ainda, que você não tem nenhuma condição, mas você sabe que Deus vai te ajudar. É algo muito forte dentro de você. A fé. A fé. Seja uma pessoa de fé. Tenha amigos de fé. Se você é solteiro, quando for casar, case com a pessoa de fé. Eu já enfrentei lutas. Eu e minha esposa, nesses 30 anos de casados, nós já enfrentamos batalhas, desertos, que um ajudou o outro. Hoje a gente ri, mas na dificuldade a gente chorou, a gente gemeu, mas um estava animando o outro. Quando você conversa com uma pessoa de fé, ela tem uma energia boa, ela te dá uma força, as palavras te fazem bem. Mas você já percebeu que tem pessoas que falar com ela é pesado? Conviver com ela é pesado, porque ela reclama tanto, a energia dela é tão ruim, é uma pessoa tão negativa, é uma pessoa tão fraca, tão mole. Eu vou falar uma coisa aqui agora. Vê se você para de ficar irritado por tudo. Vê se você deixa hoje aqui o seu nervosismo, a sua impaciência, porque você está brigando com quem quer te ajudar. Você está maltratando quem está do seu lado. Você está explodindo com pessoas que não estão conseguindo mais ficar com você. Por quê? Porque tudo te irrita. Tudo te faz explodir, parece um barril de pólvora. Você quer ficar sozinho, é? Você quer ficar sozinho, é? Saiba tratar as pessoas que estão com você. Ninguém tem culpa de você estar enfrentando essas lutas. Então não fique descontando em quem não tem nada a ver com seus problemas. Seja forte, entregue sua impaciência, sua irritação a Deus e tenha calma, porque Ele vai te ajudar a resolver. Amém? E se é você, você sabe que é com você. Seu nervosinho, sua nervosinha, você está fazendo mal para quem vive do seu lado. Tem gente, dê graças a Deus, que você tem do lado uma pessoa de fé. Não teria aguentado até aqui. Porque tem gente que é de fé, e a pessoa trata mal, ela deixa entrar no ouvido e sair. Pelô, tá nervosinho, daqui a pouco acalma. Mas se você vive com a pessoa sentimental, você estraga, você destrói ela. Porque as pessoas sentimentais são fraquinhas. Se você falar muito forte, ela desaba. Tudo chora, né? Calma, bicho, não chora. Vamos me acalmar. A vida é dura. Deus te deu uma coisa firme. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:34, para terminar. Bicho não pode chorar, não pode. Só não viva chorando a vida toda, tá? Porque tem gente, desde que você conhece ela, é só chorando. Mas chora, viu? Só chora quando está triste, mas vive triste, né? Olha o 34 aí. Não, 32. 11:32. E que mais direi? Faltar-me-ia o quê? O tempo. Contando de quem? De Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais é assim, meu caro, tem que ser na fé. Os quais pela fé venceram o quê? Reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram,
puseram em fuga o quê? Os exércitos estranhos. Olha para mim, por favor. Pela fé. Uma pessoa de fé dentro de casa faz a diferença. Uma pessoa de fé numa loja, numa empresa, ela faz a diferença. Uma pessoa de fé já mudou a história de uma nação. Essa lista aqui dos heróis da fé, você pode entrar. Essas pessoas não eram melhores do que nós, mas essas pessoas tinham uma certeza dentro delas tão grande, que se tivesse que entrar na cova com os leões, elas entravam. Se tivesse que entrar na fornalha de fogo ardente, elas entravam. Mas Deus era com elas. Fé. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: continue na fé. Se não está na fé, venha para a fé. Se saiu da fé, volte para a fé. É porque a fé que agrada a Deus. Você está pensando que Deus não sabe o quanto essa situação está te incomodando? O quanto está sendo desconfortável para você certas coisas que você nunca viveu, mas agora você está vivendo? Mas você só está enfrentando o que Deus quer que você enfrente. Amém? Não reclame, não murmure. Seja uma pessoa de fé. Você vai sair daqui como? Na fé. Na fé. Você sabe que a última palavra na sua vida não é do homem, é de Deus. Você sabe. Não importa quem falou, se é muito entendido, se é o melhor especialista. Na sua vida que é de fé, a última palavra é de Deus. Deus sabe tudo o que você está vivendo e está permitindo essa luta, porque Ele vai te ajudar, e no final você vai ver que Ele honrou você. Um dia você vai poder lembrar dessa palavra e você vai dizer: Deus me honrou porque eu não desisti. Deus me honrou porque eu não parei. Cedo ou tarde, Deus vai te honrar. Se você crê, fica em pé e diga: Deus vai me honrar. Diga: uma hora Ele vai me honrar. Nós vamos orar agora. Vamos orar cheio de dúvidas, amém, pessoal? Vamos sair daqui tremendo. Eu duvido que você voltaria aqui se você viesse aqui e não ouvisse uma palavra de fé. Duvido. Se você chegasse aqui e falasse: ô bispo, eu estou enfrentando um problema tão difícil. Eu falasse: não tem jeito mesmo não. Ah, bispo, está uma guerra. Ih, a vida é assim mesmo. Bispo, eu estou perdido. Ih, está perdido mesmo. Bispo, estão querendo me matar. Eu acho que vão mesmo. Duvido que se você viria aqui. Duvido. Eu lembro. E nós temos que ter paciência com as pessoas que não são da fé. Eu lembro, eu era pastor em Copacabana. Eu nunca esqueço disso. Fazem muitos anos. Eu acho que já fazem 20 e poucos anos. Deveria ser aí 2001, 2002. E tinha uma senhora que ela ligava para a igreja todo dia dizendo que ia morrer. Uma senhorinha. Ela ia no hospital dizendo que estava doente, e os médicos diziam que ela não tinha doença nenhuma, e ela ficava com isso dentro dela, até os médicos pediram para ela procurar a igreja. E foi logo para a igreja que eu estava. Pense. Todo dia ela ligava. Eu tinha acabado de chegar na igreja, ela ligou: pastor, é o senhor? Eu falei: sou eu. Eu acho que eu vou morrer. Eu: não, senhora, a senhora não vai morrer. Vai dar tudo certo. Por que a senhora está falando isso? Não, eu estou com pressentimento, acho que eu vou morrer. Não, a senhora não vai morrer. Aí no outro, orava por ela. No outro dia ela ligava de novo. Eu já sabia que era ela. Eu já sabia. A vovó que quer morrer. Ela ligava. Eu tive que ter uma paciência. Mas teve um dia que eu não aguentei. Teve um dia que ela ligou e falou assim: pastor, acho que eu vou morrer. Eu falei: acho que é hoje. Ela: o senhor está brincando, não está? Eu falei: não sei não, senhora. É bom a senhora vir aqui, viu? Nem vou orar pela senhora hoje pelo telefone. Vou esperar a senhora aqui. E ela veio rapidinho. Chegou ligeiro. Parou o negócio do telefone. Falei: a senhora quer morrer? Ela falou: não. Então vai, tira isso da sua boca. Que tem gente que chama morte, chama o que não presta, só fala besteira. Meu Deus, mas reclama, meu Deus. Tem gente que é um milagre ter alguém do lado dela, hein?
Porque do jeito que ela é, misericórdia, é milagre mesmo. Você ter alguém do seu lado é milagre. Ó, essa pessoa tem muita fé mesmo. Porque tu é difícil. Sei que eu orei por ela, mas eu orei forte. Falei, a senhora ficar falando para morrer, vai acabar a morte chegando, hein? Eu não falo mais não, não vou morrer não, né? Falei, vá com Deus, criatura de Jesus, vá. Não, porque tem gente, você tem que ter fé para lidar com ela, rapaz, é guerra. Nada que você fala, a pessoa crê, nada. Meu Deus, eu orei pela pessoa. Eu estava falando hoje à tarde que eu orei pela mulher. Meu Deus, acabei o culto, ainda fiz uma oração por ela, dei o máximo por ela. Quando acabou a oração, ela, isso está difícil. Falei, meu Deus, eu orei por você agora. Eu falei com Deus. Ela né? Vai dar certo. Mas eu falei, vai Jesus, vai com Deus, criatura. Nós vamos orar agora. Você ri, mas tem muitos aqui que são assim. Não são da fé ainda. Mas você pode passar a ser da fé hoje. E tem muita gente aqui que corta dobrado. Porque tem um sócio, uma sócia, um familiar, pessoas do trabalho que não tem fé não. Conviver com uma pessoa que não é da fé. Tem hora que você tem que contar até 1 milhão. Tem hora que tem que respirar, puxar o ar todo que tem no ambiente, porque é misericórdia. Tem coisas que você ouve, você tem que fingir até que não ouviu, para não estragar seu dia. Que quem é da fé tem uma certeza, mas quem não é da fé tem medo. Nós vamos orar agora. Coisas que estão paradas na sua vida vão se mexer agora. Nós vamos orar agora. Tem gente que amanhã já vai acordar tendo resposta. Tem gente que vai ter essa semana. Tem gente que tem fé. Ela veio aqui com fé. Ela tem certeza. Ela vê, Deus fala comigo hoje. Deus fala comigo hoje. Ele está dizendo, isso que você está enfrentando é na fé. É sem dinheiro, é sem recursos, é com nome sujo, é com gente sem acreditar, é com gente perseguindo, é com inveja, mas assim mesmo vai dar certo. Diga, vai dar certo.